eu disse que trataria com vocês era onde reside o dissenso, né? Primeiro aspecto nesse ponto que eu queria destacar é o seguinte: de que dissenso nós estamos falando? Nós estamos falando de dissenso entre a ideia de políticas públicas e o discurso do direito. Frases muito comuns da gente ouvir, na pós-escrita inclusive, né? Não existe política pública nessa matéria. Ou então, as políticas públicas que existem são inefetivas. O que é inefetivo, né? O que vai caracterizar que esta é uma política pública específica desta ou daquela área, né? Aí nós já temos posto o dissenso. E aí a grande pergunta é a seguinte: o que as políticas públicas são chamadas a fazer? Essa é a dúvida, ou essa é a questão mais sensível. Vejam que as políticas públicas, elas são chamadas a mediar uma relação entre um quadro de fato e os compromissos constitucionais. É isso que elas fazem. Os compromissos constitucionais são num sentido, eu preciso alcançar aquele resultado, e há um quadro fático que precisa ser transformado, precisa ser objeto de atuação para eu conseguir concretizar aquele compromisso constitucional. Vamos pensar num exemplo concreto para facilitar o raciocínio, né? A Constituição, que se compromete com a igualdade material, não formal, ela vai lá e diz: fica assegurada reserva de vagas nos concursos públicos em favor das pessoas com deficiência. E aí, para cumprir este compromisso constitucional, desenvolve-se a política de cotas, que disciplina a relação entre um evento de fato, existência da deficiência, existência de um concurso público, e o comando do direito, comando valorativo, de que a gente precisa empreender as estratégias que promovam a igualdade material. Esse até é um exemplo fácil, né? Porque a Constituição diz exatamente, né, o que ela deseja alcançar e diz a estratégia. Olha, eu quero alcançar, reduzir as desigualdades, dizia lá, né? Valorizar o trabalho, proteger a dignidade da pessoa, né? E ela diz a estratégia: olha, no concurso público, reserve vagas em favor das pessoas com deficiência. Aqui é o caso fácil. Mas, normalmente, a Constituição não indica esses componentes todos. E aí a gente tem uma equação complicada. Porque a equação vai começar com valores jurídicos que a Constituição vai trazer, lá nos artigos 1º, 3º e em outros pontos, né? E o que são os tais dos valores jurídicos? Bom, os valores jurídicos, podíamos até discutir muito mais sobre isso, mas numa enunciação simplificadora, só para o meu próprio argumento, valores jurídicos são componentes que pertencem a um mundo ideal, né, e que são percebidos por nós e incorporados como orientadores da conduta. Num mundo ideal, seria bom que todos nós nos comportássemos desta ou daquela maneira. Agora, isto está no mundo ideal. Como é que eu faço para trazer para o mundo real? Eu vou ter que ter vários estágios de concretização desses valores, que estão postos em abstrato no texto constitucional. Então, vai haver vários estágios de projeção desse mundo ideal para o mundo real, né? E essa transição da idealidade para a realidade, ela vai sendo configurada pelos fatos, né? Ok, o valor ideal é este, mas qual é a realidade sobre a qual ela vai incidir? Qual é o conjunto de circunstâncias fáticas que ela vai ter que atuar e operar? E aí você vai ter o valor jurídico como a máxima abstração, um dever ser ideal, um dever ser atual, mais contactado com a realidade dos fatos, o dever fazer e, finalmente, o valor concretizado. Vejam que são vários estágios. Pensem ainda, falamos sobre a igualdade, né? Vamos pensar nesse valor jurídico abstrato, igualdade, né? Ele, no dever ser ideal, se projeta sobre as relações e a gente percebe no plano dos fatos que as relações humanas
eventualmente tem desigualação. Aí eu sigo concretizando o valor jurídico igualdade, né? Olha, essas desigualações têm que ser, de alguma maneira, superadas. E aí eu crio o dever fazer. E aí, finalmente, se esse dever fazer tiver diagnosticado bem o quadro, de fato, a igualdade é resgatada. Nossa, Vanice, por que esse papo tão abstrato, tão cabeça, para falar sobre políticas públicas e o que o direito pode fazer? Para a gente entender que, no mais das vezes, e no nosso sistema constitucional particularmente, o dissenso não está nos valores. Os valores estão na Constituição. Alguém pode dizer que o sistema jurídico brasileiro não é comprometido com a valorização do trabalho? Não pode. A Constituição diz que isso é o objetivo fundamental da República. Nós não temos dúvidas em relação a isso. Nós temos dúvidas sobre como se faz isso. Porque a nossa leitura dos fatos é diferente, né? Pensem, amigos, reforma trabalhista, né? Recente. Muitos dirão, valoriza o trabalho, dá mais flexibilidade, permite que as relações de trabalho se reconfigurem para o mundo atual, né? Com home office, com isso, com aquilo outro. Outros tantos dirão, ao contrário, desprotege as relações de trabalho. Todo mundo está buscando a mesma coisa, valorização do trabalho. A gente diverge sobre a estratégia, né? Então, o dissenso não está em relação aos valores, o dissenso está em relação aos fatos. Qual é a realidade sobre a qual os valores vão incidir e quais são os recortes, quais são as condicionantes que essa realidade vai determinar. E aí vai um primeiro ponto, assim, super importante, na síntese aí das minhas considerações. A nossa compreensão de que com a lista de direitos fundamentais do artigo 5º, a Constituição já nos deu todos os componentes que a gente precisava para o projeto de transformação é um equívoco. É um equívoco. Isso esquece que aquilo que está ali sinalizado tem que se traduzir numa relação entre esses valores e o universo dos fatos, né? Então, essa relação entre esses valores e o universo dos fatos é uma condição para o desenho do dever fazer, da estratégia de ação, da política pública. Então, o ponto de dissenso entre o direito e a política pública está em que o direito muitas vezes acha que sozinho, sem se socorrer desse diálogo com os fatos, vai dar a solução. E ele não vai dar essa solução. Então, a política pública entra como o componente que faz a ligação com os fatos e que, portanto, potencializa a possibilidade da gente alcançar o resultado pretendido, que é a transformação social. Vejam que políticas públicas operam basicamente com os fatos. Quem já teve aula de teoria de políticas públicas, estudou lá o ciclo das políticas públicas, né? E tiver lembrado dele, porque às vezes a gente tem a aula e esquece rapidamente, né? Vai lembrar lá, primeiro momento do ciclo das políticas públicas, né? Identificação do problema, fato puro. O problema reside no mundo dos fatos. Segundo ponto do ciclo das políticas públicas, formação da agenda, também é fato. Qual é a prioridade que eu quero estabelecer, né? Terceiro ponto do ciclo de políticas públicas, formulação da política pública, também dialoga com os fatos. As estratégias disponíveis são essas. Estratégia A vai dar o resultado B, estratégia B tem a fragilidade tal, né? Quarto ponto, implementação das políticas públicas. Nada mais fático do que isso, implementação da política pública, trazer a política pública para o campo dos fatos. Quinto elemento do ciclo das políticas públicas, a avaliação, também é fato puro, né? Vamos ver se o resultado no mundo dos fatos concretizou os valores constitucionais que eu efetivamente queria proteger. Então vejam que a relação entre direito e políticas públicas tem que se estabelecer num plano assim de complementariedade, né? O direito ilumina os objetivos das políticas públicas, né? Direciona os objetivos das políticas públicas, mas as políticas públicas é que conciliam esses objetivos com a realidade fática, com o plano dos fatos.
Obrigado.